É muito bom estar com vocês aqui para compartilhar algo da parte de Deus. E o desejo do meu coração é que Deus fale e que, de alguma forma, o que for passado aqui contribua para você sair daqui como alguém melhor. É muito comum que todo mundo vá a um culto querendo algo da parte de Deus para que sua família mude, sua vida mude, a sua saúde mude, alguma coisa, e é claro, sempre para melhor. Mas, se nós observarmos bem, a proposta da Bíblia é que nós mudemos, porque se nós mudarmos, a nossa vida muda. Então, que a gente possa estar pensando nisso. A Carmen... Onde está a Carmen? Opa! Carmen, quem é o santo ou a santa que vai me ajudar? Henrique? Isso. Henrique, teclado. Cadê o Henrique do teclado? Henrique do teclado deve ter outro lugar. Então, mas chega não. O Henrique do teclado ele já sabe que ele tem que vir para cá, né? Encontrando o Henrique do teclado em qualquer lugar por aí, por favor, fale para ele me ajudar aqui. Então, meus irmãos, quando o irmão Armando ele compartilhou, desculpa, pastor, quando o irmão Armando ele compartilhou comigo o assunto, eu confesso, gente, demônio não é um negócio que assim, eu não sei lidar direito com essa parada não. Mas eu falei, se Deus está me chamando para pegar esse texto, vamos pegar esse texto. Eu sou daquele cara, pastor, que assim, só expulsou demônio quando assim, não tinha ninguém, entendeu? Vou ter que ser eu mesmo, né? Não vou embora deixar o demônio lá sozinho da pessoa. Mas assim, a pessoa está acompanhando nesse pensamento. Mas, em relação a esse assunto, eu gostaria que a gente pensasse um pouco, inclusive, sobre frustração e sobre gratidão. Não falta coisa na nossa vida para a frustração. Mas também, como diz o hino, se nós contarmos as bênçãos e contarmos quantas são, nós também vamos ver muita coisa boa. Às vezes, até mesmo quando nós estamos reclamando de alguma coisa, se a gente parar bem para pensar, algumas reclamações hoje fazem parte daquilo que antes era sonho nosso. Mãe reclamando às vezes do filho, bagunceiro, peralta, mal criado, sei lá o que for. Teve um período que ela queria ser mãe. Aquele líder, aquele obreiro da igreja que está chateado, é muita cobrança, é pressão, murmuração, seja lá o que for. Um dia ele desejou estar naquela posição de liderança. Um pastor, não esse aqui não tem problema, mas assim, pastor por aí, lá em Caxias, né? Então, o indivíduo sonhava em ser pastor de um rebanho e tudo tal, mas aí quando vai ver o rebanho, o ar está muito gelado, o ar não está funcionando, o som está muito alto, o som está muito baixo, a gente quase no escuro, o pastor não vai me visitar, o pastor vai todo dia na minha casa, né? E aí por aí vai. O pastor não come o almoço que eu faço, mas o pastor só vem na hora do almoço. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa fica assim, puxa vida, a gente se mata, se desgasta e nada. Só que um dia, esse cara sonhou com isso. Então, pensa, aquele cara que está todo dia ali no culto, pedindo para Deus abrir a porta de emprego. Agora ele reclama do chefe, ele reclama do ônibus lotado, ele reclama de um monte de coisa. Só que um dia, isso, que hoje para ele é multa, um dia foi pedido de oração. E sabe o que é interessante? Basta a gente perder isso tudo, que a gente volta a valorizar o que perdeu. É aquela manchada que eu gostaria de voltar no tempo para tê-la de novo. É aquela mulher ciumenta que agora eu estou todo dia ligando para ela para ver se ela volta. Não sei se você vai perceber isso. E é sobre isso que a gente vai conversar. Mas antes, conforme a passagem que está ali, eu não vou me deter na história do endemoniado, porque você conhece a história, e eu não vou me deter em toda aquela batalha que teve ali para a libertação dele, mas no foco da igreja, que tem a ver com o não de Jesus para um cara que queria segui-lo e a sua recomendação.
Então, lemos todos o que está escrito ali. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. E aí eu gostaria que você estivesse pensando nisso, enquanto eu vou cantar uma música que os irmãos conhecem, já tem bastante tempo. Ninguém explica Deus. E aquela questão de, apesar da minha fragilidade, apesar do meu potencial para queda, Ele está aqui. Não me deixou sozinho nesse culto. Está falando com você. De alguma forma, cuidando de algo que você deixou em casa. Apesar de sermos como somos. E eu gostaria que você estivesse pensando nisso. Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia para explicar, ouvir e bem para disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Eu sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o mar já houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia para explicar, ouvir e bem para disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Eu sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa e não. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o mar já houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica.
explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, se duvida ou se acredita. Ninguém explica, ninguém explica Deus. E aí, meus irmãos, falando sobre esse episódio, o cara está oprimido, um monte de demônio nas costas dele. Eu faço o que agora? Para passar eu sei que vai, para voltar eu sei que vai, mas e para tirar aquilo ali e voltar para o seu irmão? Aperta a seta também? Não? Espera? Então tá bom. Aí, vou aprender a ser pastor Chico, vou aprender. Então, aconteceu isso tudo. O camarada possesso, oprimido, numa situação que ninguém dava nada por ele. Tudo bem. Tem alguns crentes que um tempo atrás estava carregado mesmo. Teve um pessoal que tinha umas legiões aí. Espero que depois de evangélico a legião termine igual. Mas assim, nem todo mundo passou por isso. Mas alguma coisa Deus fez na sua vida quando você se entregou a Ele. Deus tirou algo da sua vida ou tirou você de alguma situação. O seu futuro é outro por causa da intervenção divina na sua vida, assim como aconteceu com aquele homem. Eu, por exemplo, caminhando para 28 anos de casado, eu atribuo isso a Deus. O fato de eu ter uma família, eu atribuo a Deus. Outro dia, conversando com a Gisele, pastor, eu era aquele cara que assim, não conseguia nada com ninguém, levava fora direto aquele negócio todinho e tal. Aí quando eu estava começando a pegar o esquema, Gisele apareceu. Eu falei, pô, Gisele. Quando eu ia começar, Julião ia começar a atacar, apareceu a Gisele, fiquei doido de fazer. Eu falei, tá vendo? Pronto, fiquei parada lá. De repente vocês estariam pagando pensão agora. Então, aí o que acontece? Eu atribuo ao Evangelho. As coisas que acontecem na minha vida, eu sei que não são por méritos meus. Aí talvez algumas pessoas digam, não tem nada que você fez? Sim, fiz. Fiz influenciado por aquilo que o Evangelho fez na minha vida. Porque pelo ambiente onde eu nasci, pelo ambiente onde eu cresci, os lugares onde morei, a formação intelectual que eu tive, não era para eu ser como eu sou, não era para eu pensar como eu penso, não era. Eu atribuo a Deus. E muitas vezes a gente fica pensando, mas como é que eu faço para ter uma família saudável? E aí, quando a gente pensa em vida saudável, a gente pensa em ausência de doença. E não é bem assim. Uma pessoa pode ser diabética e ter uma vida saudável. Dependendo do que ela come, da prática de atividade física, dependendo da ingestão de água e assim por diante. Uma pessoa soropositiva, ela pode ter uma vida saudável, dependendo de como ela se conduz, de como ela cuida da própria vida. Ou seja, a enfermidade ela não impede uma pessoa de ter uma vida saudável. E uma pessoa sem nenhuma doença pode ter uma vida ruim, disfuncional, porque dorme mal, se alimenta mal. Ela ainda não está no nível da doença crônica, mas ela já está se prejudicando. É aquele garoto de 17 anos que já acorda cansado. Enquanto às vezes é aquele cara de 65 anos que está disposto. Entende? É aquela pessoa bem magrinha que está sempre passando mal. É aquele gordinho que está cheio de saúde. Por quê? Hábito. Eu não sei se dá para perceber. Quando a gente fala de ser saudável, a gente está falando de funcionalidade. Porque nós não temos famílias perfeitas. Ah, mas a minha família é de Jesus. Tá, mas não é perfeita.
Gente, a família de todo mundo na igreja parece 100%. Família que tem problema é minha. Filho que tem problema é o meu. Mas eu não estou na casa da irmã de oração. Eu não estou na casa do seminarista. Entende? Eu não estou na casa do irmão mais espiritual da igreja. Porque se eu estivesse lá, eu veria que a família dele não é perfeita. Os pais daquele irmão não são perfeitos. A esposa daquele irmão não é perfeita. Mas a gente pode aprender como lidar. A gente pode aprender como se relacionar. E eu acho que é aí onde a gente tem dificuldade. Porque todo mundo quer mudar os outros, mas ninguém quer mudar-se a si mesmo. Todo mundo quer uma pessoa ideal, quando ninguém consegue ser ideal nem para si mesmo. Eu lembro de uma vez, nós fazíamos uma escola bíblica de férias no início do ano, em que os professores ficavam liberados de dar aula, e aí a gente tinha uma aula única, né, chamava palestrantes de fora, ou seja, ninguém na igreja ministrava nada. Palestrantes de fora, e nisso os professores ficavam livres, o pastor livre, todo mundo. Aí um dia eu olhei assim, vi que estava faltando algumas pessoas no culto. Falei, vou na casa dessa gente. Aproveitei. 1 hora e meia, mais ou menos, quase 2 horas livre. Dá para ir umas 20 casas pelo menos. Aí fui de porta em porta. E o susto? E a cara? Aí eu, pastor, que houve? Não, só vim ver você, irmão. Aí fui na casa do outro, fui na casa do outro. Aí teve uma casa que eu não aguentei entrar. Que eu passei pelo portão, olhei. O cidadão estava sentado na porta de casa, aqueles batentes, né? Olhando para a parede. Eu pensei, meu Deus, o cara prefere ficar sentado na porta de casa olhando para a parede. Aí naquela hora eu subi uma ira. E aí veio uma voz no meu pensamento que não podia ser meu, porque eu vou pensar coisa a meu favor. E não poderia ser o diabo, porque o diabo quer que eu acuse os outros, não quer que eu me discipline. Aí quando subiu a ira, veio aquele pensamento assim: você me agrada? A lágrima desceu, por quê? Era um bando sem vergonha, mas o pastor deles era sem vergonha também. Eu não sei se dá para entender. Nem eu estava na forma que eu queria, mas conseguia condená-los por não caberem na forma que eu queria. E aí nisso, seu filho de repente não é como você gostaria. Mas será que você é como você gostaria? Seu pai não é como você gostaria. Mas é o pai que você tem. Sua igreja pode não ser do jeito que você gostaria. Mas no dia do funeral do seu ente querido, seus irmãos estavam lá. Já viu como é que é sepultamento de gente que não pertence à igreja? Geralmente é um amigo aqui, um amigo lá e pronto. Quando uma pessoa pertence a uma igreja, pode não ir a igreja toda. Mas vai um bom número de gente. Geralmente acontece isso. Geralmente tem alguém para ministrar um texto. Se o pastor não puder ir, ele fala para alguém ir. Se o pastor se descuidar e não mandar alguém para ir, tem aquele irmão que está doido para dar uma palavra em algum lugar, apareceu em ele vai. Opa, tem um lugar para falar alguma coisa aqui? Ele só não pode se empolgar, né? Porque ele quer pregar mais de 20 minutos. Mas assim, a gente que pertence a uma igreja, a gente geralmente recebe um cuidado que a maioria das pessoas não tem. Quem aqui nunca passou por uma experiência de ministrar num velório e alguém fala assim, irmão, traz a palavra lá na capela tal,
Porque na capela não tinha ninguém. A gente que é crente, a gente tem alguém na capela, mas aquela pessoa não tinha. E aí, às vezes, a gente não sabe lidar com alguns elementos, e um deles, né, é lidar com frustração. Como manter a família saudável em tempos difíceis? Aprendendo a lidar com frustrações. Aquele homem endemoniado recebe libertação de Jesus. E aí ele pensa o quê? Todo mundo começa a seguir Jesus. O cara pescava, agora segue Jesus. A outra se prostituía, segue Jesus. O outro não se quer lá, segue Jesus. Pô, vou seguir também. Não, você não. Às vezes você colocou alguma coisa no seu coração e Deus não deixou. E aí? Quantos de nós aqui já não passou por alguma frustração? Eu, pelo menos, como eu falei agora há pouco, né? Na minha adolescência eu era feio. Agora eu não estou tipo desse rosto, né? Mas agora, observa bem. Sempre que eu falo uma coisa desse rosto, o pessoal ri, eu não sei porquê. Mas aí, se eu não tivesse sido dispensado por alguma garota, eu não estaria com a Gisele hoje. Estão me entendendo? Às vezes você não consegue entender que algumas portas que foram fechadas prepararam você para portas melhores. Claro, você pode falar assim, mas no seu caso, você já saiu de uma situação e foi para outra. Você não tem o filme todo. Você não tem a novela toda. Você não tem a história toda. Como dizia minha falecida mãe, pé de galinha não mata pinto. Frustração faz parte da vida. Depois de 19 anos de casado, minha esposa engravida. Eu já pensava que eu não seria mais pai. Imagina a cena, eu vou numa reunião de ex-alunos, aí todo mundo com os filhos de 19, 20, 23, 25, eu com uma criança de 4 anos correndo. Eu falei, ó, não é neto, é filho. E não é da segunda, é da primeira mulher. Quer pra entender? Ou seja, quero deixar claro, não tem segunda, tá? Eu só falei que não é da segunda. Aí nessa situação, o que eu falei, não, tem que ter cuidado, tem que ter que não, é sério esse negócio, porque no mundo que tem o Satanás, o que não falta é má interpretação. E aí nesse caso, observe bem, que assim, como eu gostaria de segurar o meu filho no colo há tantos anos atrás. Mas Deus disse não, por um motivo que eu não sei. Entende? Eu, por exemplo, quando morava em Olavo Bilac, dirigi uma congregação lá no TIC, na Rua São Marcos, do outro lado da Automóvel Clube. Eu vinha de lá do Bilac por aqui, pedalando, passava isso aqui. E o meu sonho era ver aquela congregação se organizasse em igreja. Mas o sonho dos moradores era mudar de vida e sair de lá. Então, o pessoal melhorava um pouquinho e saía, melhorava um pouquinho e saía. A igreja nunca se organizava. É uma frustração. Eu sonhei com a organização daquela igreja. Acontece. Eu lembro de um concurso que eu fiz para capelão naval, 103 candidatos. Eu fui o 01, irmãos. Eu já estava vendo o plano de saúde da minha mãe, que estava sequelada de AVC. Eu já estava vendo a minha casa própria. Mas aí eu descobri que essa parte de baixo aqui é mais para frente. Descobri da pior forma possível. Já viu aquele cachorro rabugento, né? Minha dente é chanagem. E aí, por causa disso, o nome é má conclusão. Eu fui reprovado. Que dor, irmãos. Que dor. Frustração faz parte da vida. Falei no aspecto familiar, falei no aspecto relacional, afetivo, né? Falei no aspecto profissional. Mandei meus documentos para tentar concorrer ao mestrado na PUC, com bolsa.
bolsa, obviamente, né? Pagando eu poderia entrar, mas era com bolsa. E aí isso, meu inglês, né? The book is on the table, né? Mas tem um inglês aí mais ou menos, hot dog, delicioso, né? Tal. Mandei. Tinha formação em biologia, não fui aceito. Aí eu falei, vou fazer letras, português e inglês para ver se melhora alguma coisa. Aí acabou que eu fiz estágio e eu não imaginava que eu teria jeito para lidar com adolescente. E aí agora eu trabalho como professor de língua portuguesa. Eu não imaginava fazendo isso. Então eu não sei se você consegue perceber que assim, muitas coisas que vão acontecer na sua vida vão acontecer por causa de portas fechadas. José Rodrigues tem uma música muito bonita em que ele fala: portas que se fecham são iguais às que se abrem se abertas ou fechadas por Deus. Não quero, não espero que Ele não concede. Nem sempre o que prefiro, nem sempre é o melhor para mim. É fácil lidar com frustrações? Claro que não. Mas isso tem a ver com maturidade. O cara ele sai da casa da mãe pensando que assim, vou casar e vou mandar na minha casa. Eu conto, você conta. Eu lembro a primeira vez que eu fui ao mercado com a Gisele. Desculpa, expor você, meu filho. Desculpa, mas assim, o pessoal pode achar que só tem teoria, né? E aí, Gisele queria comprar margarina aquário, mas a piraquê era mais barata. Ela queria aquário, mas a piraquê era mais barata. Qual é a margarina que está na geladeira lá de casa hoje, gente? Qual é? Aí, tá vendo? Vocês têm revelação aqui, né? Esse povo aqui, viu? Frustração faz parte da vida. Aí tua mãe fala pra você: arruma tua casa, porque na minha que manda sou eu. E você arruma tua casa e não manda tua casa. Frustração acontece. Meu filho não vai ver tela, meu filho não vai comer doce, meu filho não vai beber refrigerante. Aí um dia você leva o filho para a reunião dos familiares. A vovó, que dava chinelada nas suas pernas, que dava varada nas suas coxas. A vovó apresenta as dores do seu filho. Aqui cozinha. E aí ele sente o açúcar, os olhos brilham. Perdeu o planeta. Entende? Você estava cheio de planos. Claro, tem aquele filho que vai enfrentar a mãe, vai enfrentar o pai na reunião de família, mas a maioria não vai. Eu não sei se você vai perceber, a frustração faz parte da vida. O último ônibus é 10h30, aí você chega a 10h27 e o motorista já saiu. Ele tem que ir para casa, você que se dane. Faz parte da vida. E quem não tem essa ideia de que frustração faz parte da vida é criança. E criança vai sempre ter problemas. Você não tem como ter um filho ideal, você não tem como ter uma mulher ideal, você não tem como ter termo foi legal, né? Não há possibilidade de um mundo ideal. Não existe um mundo ideal. Para Platão existe, mas esse aqui que a gente vive são sombras. O mundo concreto é desse jeito. Tem cracudo, 5h30 da manhã. Tem gente assaltando o trabalhador, levando bolsa com marmita. Pode alguém roubar um trabalhador 5h30 da manhã, levando bolsa com marmita. Tem isso. Entende? Tem aquele cara que pede dinheiro para você na estação de trem ou na rodoviária. Pelo menos um foi sincero comigo. Irmão, é o seguinte, vou te contar, hein? Vou mentir para você não. Eu estou querendo tomar um menino contigo. Me arruma R$1 aí para beber um negocinho. Falei, pô, chefe, eu moro de aluguel, tenho filho para sustentar, quantas dívidas para pagar? Não dá para eu te dar dinheiro para você tomar goró, não. Não dá. Mas pelo menos esse foi sincero. Esse é o mundo que a gente vive. É um mundo que você tem o melhor amigo que muitas vezes é falso. É um mundo em que você confia em alguém que traz
porque sempre vai ter alguma coisa para desagradar você. Nosso filho sofre de seletividade alimentar. Eu lembro que quando ele saiu do aleitamento materno exclusivo, a Gisele ele pegou a câmera, colocou assim, para ele provar o alimento sólido. Rapaz, aí ela não dá para gostar. Deu para entender? E a gente está trabalhando isso em casa. Acontece. Então, como manter a família saudável em tempos difíceis? Como é que é? Você pode ler o amarelo ali? Jesus, eu vou com você. Você não vai. Não vai. Mas Jesus, eu quero. Mas eu não vou levar. Mas Jesus, eu quero esse emprego. Não. Eu quero esse ministério. Não. Eu quero essa cura. Não. Dói? Dói. Bem-vindo ao mundo dos adultos. As crianças não suportam. O adulto precisa aprender a lidar. Meu filho já sabe que o pai e a mãe dele vão morrer. Mas você agora não pensa? Os pais já são velhos. E eu tento trabalhar para ele ter autonomia. Eu não fui preparado para cuidar da minha mãe sequelada de AVC. Eu não fui preparado para ter um pai que já está com 83 anos. Eu não fui preparado para isso. Mas eu quero preparar o meu filho. A velhice faz parte. Até porque, se você reparar, né? Quem morre mais é jovem. Repara bem. Os velhos morrem. E aí, Paulo Guedes tentou fazer um negócio lá do INSS. Tem gente roubando o pessoal do INSS e os velhos estão lá, agarrados. Né? E aí, um governo, corrupção daqui, corrupção de lá, e os velhos agarrados. Agora, os moleques de 20 anos não morrem. E os velhos? Estão lá. Diabetes, joanete, bico de papagaio, catadada. Não morre. Não morre. Entendeu? Tem a farmácia. Não te cura, mas te deixa vivo. Entende? Você não melhora, mas está vivo. Entende como é o negócio? Aí quando velho tem no Brasil. Jovem mesmo, ó. Criança, o pessoal está ganhando filho. Mas velho, ó, percebeu? Então estou preparando meu filho. Até porque eu quero viver até os 120 anos. Andando e falando, pelo menos, o resto, né? E sabendo o que eu estou falando bem, né? Então, aprendendo a lidar com frustrações. Mas uma outra coisa. Como manter a família saudável em tempos difíceis? Fazendo o quê, irmãos? Reconhecendo a grandeza de Deus e a fragilidade humana. Deus é bom, você é mau, tente de novo. Esse é o papo. Talvez você não se ache mal. Respeito. Eu lembro que um diácono para mim disse o seguinte: pastor, minha vida é um livro aberto. Eu falei, então sujeira está na cara. Porque não vem com essa. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Porque em mim, isto é, na minha carne, não habita bem ou mal. O problema é a gente ter essa consciência. Meu coração é mau e eu preciso da graça de Deus. A minha tendência é o quê? É achar que o irmão do louvor é exibido. É falar que a irmã fulana nunca me convida, né, para ministrar a palavra no ministério dela. Para dizer que o pastor só gosta de ficar perto dos membros ricos da igreja. Ah, mas a gente está na baixada, membro rico, pô, na igreja todo mundo ganha um salário, quem ganha a igreja é o membro rico. Onde eu quero chegar aqui? O indivíduo está reclamando de todo mundo. Aí se você perguntar para ele, e você? Quais são os seus problemas? Qual é a maldade que você tem que arrancar do seu coração? Não sei, eu sou uma pessoa muito facilidade. Deu para entender? E aí você precisa observar o seguinte: Deus é grande, eu sou pequeno. Eu sou pequeno. Já viu quando a gente está numa reunião de liderança e a gente não está nem ouvindo o outro irmão? A gente está esperando ele parar para respirar para começar a falar.
reconheceu, porém, mas não reconheça não para ver como é que fica. Fala para eu ficar um tempinho no banco para eu pensar um pouco mais. Fala. Então, não sei se você consegue perceber que assim, como é que eu vou manter minha família saudável? Reconhecendo que Deus é grande, é só por Ele que a minha família vai avançar. De reconhecer que é o seguinte, se depender de mim, eu não fico casado mais um mês. Se depender de mim, o meu filho não cresce como homem de Deus. Se depender de mim, eu não vou ser uma pessoa melhor semana que vem. Porque se depender de mim, eu vou acreditar que eu sou bom. Eu vou achar que minha esposa não me merece. Eu vou achar que meu filho não merece um pai como eu. Eu vou achar que uma igreja merece um pastor como eu. Eu vou começar a me achar o último biscoito do pacote. E diz a Bíblia que Jesus viu Satanás cair como um raio. Porque a soberba precede a ruína. Uma pessoa que não tem humildade não vai aprender nada com ninguém, não vai melhorar em nada. Seu filho tem algo para ensinar. Sua esposa tem algo para ensinar. Mas se você se acha muito bom, você não vai ouvi-los. Eu sou assim mesmo. Por amor, a gente não pode fazer alguma coisa para ajustar? Não pode? Será que o marido não pode se cuidar um pouco para a esposa? Será que a esposa não pode se cuidar um pouco para o marido? Será que o pai não pode melhorar um pouco para tentar dialogar, com a mentalidade do seu filho? Será que o filho não pode se esforçar um pouco para lidar com o seu pai, que é da década de 70? Será que a gente não pode dar um braço a você para tentar conviver com harmonia? Só que para isso eu tenho que reconhecer que há maldade em mim. Eu tenho que reconhecer que tenho limitações. Eu tenho que reconhecer que o outro pode ter uma virtude que está me faltando. Que está me faltando. Agora, se eu me acho muito bom, todo mundo tem que melhorar. Aí, no caso, por exemplo, minha esposa precisa melhorar, eu não. Meu filho precisa melhorar, eu não. Meus pais precisam melhorar, eu não. Aí complica. Como a família vai melhorar se eu não melhorar? Esse é o caso. Então eu preciso considerar, Deus é grande, eu sou frágil. Entende? É aquela questão, eu gosto muito de brincar, mas eu tenho que lembrar, eu sou um cara casado. Então eu preciso brincar lembrando que sou casado. Aí quando eu estou em sala de aula, eu falo para os meninos, eu falo, olha só, aqui eu sou o único maior de idade. Então tem coisa que vocês podem fazer, eu não. E aí quando a gente vai tendo consciência dessa limitação, a gente evita alguns problemas. Eu sou daquele cara que se eu estou ali escrevendo e eu estou bebendo um café, o café não vai ficar sobre a mesa, ele vai ficar num banquinho em outro lugar. Porque de acordo com a lei de Buffett, se algo pode dar errado, em algum momento vai dar errado. Esse é o caso. Pastor, esse aqui é o meu namorado, aquele que você falou que bate na mãe? É, pastor, mas ele disse que só bate quando está nervoso, mas vamos deixar o nervoso. Ele chorou com a sua pregação, pastor. Filha, ele bate na mãe. Pastor, não se mexe na minha vida. Se é pastor, vai na igreja. 2 horas depois. Aí depois. Por quê? A pessoa não ouve. Então, diante dessa situação, o apelo que eu faço, você observa Jesus deixando claro, olha, anuncie-lhes quando o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Irmãos, eu estou aqui falando a vocês por misericórdia divina. Não é por causa de virtudes minhas. Aí talvez alguém diga, não, mas você foi convidado porque as pessoas conhecem você, os irmãos gostam de você e tudo tal. Não nego nada disso. A propósito, pastor Mário, eu lembro que quando eu vinha pregar aqui alguns anos atrás, eu tinha medo de pregar sermão requentado, porque hoje o pastor Douglas, ele pediu esboço, porque era aquela época de esboço do papel, né?
E aí eu vinha com o esboço, ele, pastor, pode me dar os esboços? Aí eu sempre lembrava, naquela igreja eu não posso pegar sermão repetido, tenho todos. Então, tudo bem, eu estou aqui por causa do relacionamento com os irmãos. Mas até para ter esse relacionamento com os irmãos, foi Deus quem abriu a porta. Eu tenho que ter consciência disso. Não é mérito meu. Então nós precisamos ter isso em mente. Deus é grande, nós pequenos. E se somos pequenos, o que precisamos fazer? Nos aprimorarmos a cada dia. Custa, meu irmão, falar bom dia, com licença, por favor, me desculpe, obrigado. É claro que, obviamente, não é todo dia que o marido fala assim, eu te amo para a esposa. A não ser né? Mas aí, tá. E aí, nesse caso, assim, mas vamos lá, vamos fazer a disciplina. Ela já sabe. Tá, ela já sabe. Mas vai cair ali para se falar do chão. Deu para entender a situação? Então são coisas que às vezes a gente não se esforça um pouquinho. Porque a gente entende que o outro tem que aceitar a gente do jeito que a gente é. Mas eu pergunto, será que a gente é assim mesmo? Ou a gente acha confortável ser assim? Porque eu não sei vocês, mas na minha caminhada de pastor, eu não consigo entender. Por que depois que a pessoa está ou divorciada, ou ela está viúva e ela está querendo voltar para um relacionamento, ela investe? Porque ela sabe que ela precisa, de alguma forma, ter alguma coisa agradável para um próximo relacionamento. Então, que tal a gente fazer isso no atual relacionamento? Deu para entender? É simples isso. Por que eu vou cuidar da minha aparência depois, buscando o próximo relacionamento, e não cuidar da minha aparência agora, para a pessoa que convive comigo esse tempo todo? Ah, eu vou me barbear porque eu vou para a igreja. Mas eu não posso me barbear para ficar com a minha esposa? Ela não merece o marido barbeado? Não, mas ela gosta do marido barbudo. Tá, mas ser barbudo não significa que vai ficar aquela coisa tipo Beato Salu. Você pode chegar, explicar quem é Beato Salu vai ficar difícil agora, gente. Procura no Google depois. Então, ou seja, o indivíduo ele pode estar barbudo, mas pode estar com a barba bem cuidada. Eu não sei se dá para perceber. Uma coisa que eu aprendi, eu não entendo nada de mulher, mas uma coisa que eu aprendi. A mulher até aceita o cara feio, mas fedorento já é demais. O feio cheiroso é o feio 2.0, entende? O feio barbeado, o feio com a roupa limpa, entende? O feio educado é um outro feio. Não sei se dá para perceber. Homem tem esse negócio da mulher ser bonita. Agora, eu já reparei que assim, claro, não digo que todos os outros são bonitos, mas lá em Caxias, é só você olhar para as mulheres e os caras do lado, os caras feios. Mas aí acontece, o cara é simpático, o cara é educado, o cara toma banho, o cara se perfuma, o cara se mapeia, corta o cabelo, escova o cabelo. Gente, coisas simples. E das mulheres para falar, não, tá doido, olha essa mulher aqui, deixa quieto, né? Ela sabe o defeito que ela tem. Não precisa para entender. Não, mas já reparou? A mulher encarna na barriga do marido, vai ele encarnar na mulher. Então, nesse caso, eu não preciso dar você perceber. Dá para a gente fazer alguma coisa para melhorar. Lembra daquelas casas antigas? A gente, por exemplo, que viveu na época de 70 e 80, aquela casa de gente pobre, a parede está com cal, mas está pintada. É cal? É, mas está pintada. O chão está lá, o cimento alisado, com vermelhão. As crianças brincando de escorregar. E a mãe cheia de maldade, deixando as crianças brincar, porque as crianças estão dando brinco no chão. O que acontece? Aí chegava uma visita e via. É casa de pobre? É chão no cimento? É parede no cal? É. Mas está limpa. Entende? Eu fico, às vezes, falando com meus alunos, não tem nada a ver com o meu português. Torne o ambiente melhor. Você vai sair daqui e vai deixar papel no chão?
Tudo bem que tem lá o moço para limpar, verdade. Mas gente, não joga lixo no chão. Existe a lixeira. Eu até brinco com ele falando, rapaz, a dica é o quê? Escreve lixo no chão, que aí o brasileiro só de raiva vai jogar na lixeira. Então, ou seja, eu posso tornar o meu ambiente melhor. E quantas vezes as pessoas, sabe, elas querem que as coisas melhorem para elas melhorarem. Não. Quando eu fiz 51 anos, eu falei para a Gisele, Gisele, eu quero comer feijão branco com douradinho. Chamei meus parentes, né? E falei para ela, eu gostaria muito que meus irmãos, meus cunhados, viessem ao meu aniversário. Mas se eles não vierem, eu vou comemorar o meu aniversário. Eu vou comer a comida que eu quero comer. Porque quando eu descer a sepultura, eu vou descer sozinho. Sozinho. Vão chorar? Espero que sim. Vão jogar a florzinha? Espero que sim. Mas o pessoal vai jogar a terra, vai sair e meu corpo vai ficar lá. Então, peraí, eu tenho que aprender a fazer as minhas escolhas e arcar com as minhas escolhas. E quantas vezes as pessoas elas não têm maturidade para isso? Elas vivem viciadas em agradar todo mundo para ver se as pessoas vão gostar mais delas. E olha, amor, preste atenção nisso. Quem gosta de você quer entender você. Quem não gosta de você, mesmo você explicando, ela não quer entender você. E você não tem controle sobre isso. Não tem. Tem gente que não gosta de mim, não é porque não gosta de mim. É porque não gosta de pastor, eu sou pastor. É porque não gosta de preto, eu sou preto. É porque não gosta de professor, eu sou professor. É porque não gosta de autoridade, eu sou figura de autoridade. Não sei se eu quero entender. É porque eu falo desse jeito, e a pessoa não gosta, ela fica incomodada. É porque eu prego aquelas coisas que o pregador hoje não fala mais, porque senão o povo fica chateado. Ou seja, a pessoa não está chateada comigo. Se outra pessoa fizesse o que eu faço e fosse como eu sou, ela também teria bronca. Então isso é um problema dela, que ela não resolve. E não vai adiantar eu me pintar de ouro para agradá-la. Não tem como. Porque uma pessoa que não está bem, uma pessoa que não está feliz, uma pessoa que não se aceita, você acha que ela vai supor você? E isso é um problema dela, que se ela quiser resolver, que ela resolva. Se ela não quiser, a vida segue. O próprio Jesus fala o quê? Ama o teu próximo como... E aí, eu não sei onde a gente aprendeu que amar-se a si é egoísmo, e não é. Não é para você se amar mais do que ama o próximo, mas também não é para você se amar menos do que ama o próximo. Outro dia, uma aluna pediu um biscoito para outra. E ela falou assim, mas eu só tenho esse. Ou era uma bala, eu só tenho esse. Poxa, mas você então? Eu falei, menina, ela só tem essa. Como é que ela vai dar para você? Não, mas eu quando eu tenho as coisas eu dou para ela. Sim, mas ela só tem essa. É dela. Se ela tivesse duas e dividisse com você, beleza. E aí quantas vezes acontece isso com a gente? A gente se prejudica para ajudar os outros. Jesus não falou para a gente fazer isso. Claro, com o filho a gente até faz. E dependendo do filho também. Meu filho tem 7 anos. Com 17 anos é outro nível. Com 27 anos é outro nível. Com 37 anos é outro nível. Aí a irmã, pastor, olha pelo meu filho, ele está me dando dor de cabeça, ele não sei o que, sei lá. Aí o pastor pensa em um garoto de 15 anos. Aí o cara de 46, com alma de adolescente. Fala aí, pastor. Entende? 3 mulheres no bairro, 2 mulheres no outro, 5 filhos em tal lugar, não paga pensão, os netos vão almoçar na casa da avó. Eu sei que vocês estão a entender. Amar o próximo não é se esculachar. Amar o próximo não é se prejudicar. E aí quando você vai ver, daquela
para resolver, e por aí vai. Agora, sabe o que é engraçado? Se a velha morrer, ele vai dar o jeito dele. Mas enquanto a velha não morre, ele suga. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas é meu filho, pastor. Sim, ele é seu filho, só que ele cresceu. Ele cresceu. E quando você morrer, irmão, ele vai dar o jeito dele. A gente tem que saber diferenciar as coisas. Uma coisa é pedir ajuda para o pai, pedir ajuda para a mãe, é uma coisa. Agora, daí a você ficar encostado, onde tem um folgado, tem um sufocado. Não é amor sufocar ninguém. Não é. E por último, como manter a família saudável em tempos difíceis? Contando, cantando e compartilhando as bênçãos. Vá para a sua família e anuncie-lhes. Meu filho é mó barato assim. Ele vai ao consultório e aí chega para médica, para dentista, para psicóloga, sei lá para quem for. Você sabe quem é Jesus? Eu tenho Jesus no meu coração. Se você tiver também, você vai para o céu quando morrer. É assim. Aí outro dia eu estava chateado, conversando com a mãe, que o coleguinha lá na classe dele, no segundo ano, não acreditava em Jesus. E ele ficou com raiva. Aí a mãe explicando: filho, nem todo mundo acredita, deixa o cara não acreditar. E aí eu fico impressionado, porque assim, eu não fico assim, cara, fala de Jesus, cara, faz isso. Não. Ele está no ambiente, numa atmosfera, que a gente fala de fé, a gente fala de Deus. Né? A gente também, é claro, né? Falar de azeite e de café. Comprei azeite no meu aniversário. Eu mereço. Então o que acontece? A gente está lá. E aí eu passo o desenho animado para ele ver. Acho que é Irmão Stanton ou Gêmeo Stanton, né? Que fala de algumas questões culturais, só que em forma de desenho animado. E aí ele perguntando: mamãe, como é que o Einstein na vida real? Aí nisso ele estava vendo, né, o caso da Rosa Parks lá nos Estados Unidos, naquela época da segregação, que negro não podia sentar junto com o branco no ônibus, e ele conversando comigo sobre isso. Por que essas coisas acontecem? Outro dia conversando com a mãe, né, sobre o sacrifício, que os animaizinhos eram mortos. Comigo outro dia conversando sobre mas o que os irmãos José fizeram com eles. Aquilo não se faz. E aí eu falando: pô, filho, só que às vezes as pessoas, por causa de sentimentos ruins, elas fazem coisas ruins. Acontece. Mas o que me deixa feliz? É um garoto de 7 anos, tendo um papo desse comigo. Então eu não sei se dá para entender que assim, eu preciso de alguma forma contagiar o meu filho. Eu quero que ele seja um bom homem. Sabe, eu quero que ele seja uma pessoa que pelo menos foi exposto a boas influências. E às vezes tem gente que não se preocupa com isso. Eu criei meu filho na igreja. Não, peraí. Na igreja tem muita gente ruim, que fala coisa ruim, que faz coisas ruins. Está dentro de um ambiente religioso. Não nos impede de pecar. Não impede a malignidade do nosso coração. As pessoas que mais me fizeram mal cantam hinos de coração. E olha que eu bebo desde antes dos 7 anos de idade até os 20 anos de idade. O último gole de bebida foi com 20 anos de idade. Nenhum colega de palco fez comigo que irmãos de fé fizeram. Nenhum. Então o fato de ser religioso para mim não quer dizer nada. Nada. A questão é: estamos no caminho? Estamos seguindo? Estamos obedecendo? Estamos nos deixando influenciar? Essa é a questão. Quem você está se tornando e o que você está mostrando para quem está ao seu redor. Quando meu filho ouvir falar de homem, quando ele ouvir falar de pastor, quando ele ouvir falar de marido, qual vai ser, de professor, qual vai ser a referência dele? Então, eu preciso contar as bênçãos. Como eu falei aqui, levei fora de um monte de
19 anos sem ser pai. E tem um filho brilhante, muito inteligente. Sabe, passei poucas e boas no ministério. Isso me ajudou a escrever livro. Hoje eu ganho dinheiro com as coisas ruins que me aconteceram. Ou seja, conta as bênçãos. Porque todo dano traz um presente dentro de si. Ostra que não sofre não vai produzir pérola. Você só vai fazer a musculatura crescer se você tiver o desconforto do exercício físico. Ninguém cresce na comodidade. Então, de repente, Deus pode estar deixando você passar por alguma coisa porque Ele quer que você cresça. E é isso que tem que ficar na nossa mente. Tudo bem, tem um meme que diz: Deus dá as suas maiores batalhas para os seus melhores soldados. Então Deus deve ter confundido com o ramo. Tudo bem, de repente a sua luta é muito grande. De repente a sua batalha é muito grande. Mas já reparou que se você está suportando, é porque Deus está sustentando você? É aí que está a questão. Então conte as bênçãos. Meu emprego é difícil, você está pagando suas contas. Meu casamento é difícil, você tem um casamento. Os meus pais não me compreendem, você tem pais vivos. Mas meu filho está com esse problema de saúde, seu filho está vivo. Eu não sei se dá para perceber. Talvez do que você esteja reclamando, seja algo que seja um pedido de oração de alguém. Sabe? De repente, a aparência da qual você reclama, tem gente que queria ter a sua aparência. O carro do qual você reclama, alguém talvez quisesse um carro como o seu. Trabalhar na empresa onde você trabalha, você reclama, talvez alguém quisesse um emprego agora. Eu não sei se dá para você perceber, cara, que talvez você esteja reclamando de algo que um dia você pediu a Deus. Que você tenha algo que hoje não lhe agrada muito, mas que é o desejo de muita gente. Será que precisamos perder para valorizar? Porque diz no ditado que a perda é o remédio para a ingratidão. Tem até um texto que diz isso. Imagina se você perdesse tudo daquilo que você reclama. O cara reclama do cabelo, o cabelo cai. Reclama da mulher, a mulher vai embora. Reclama do trabalho, é demitido. Reclama dos pais morrem. Reclama dos filhos morrem. Imagine se tudo do que nós reclamássemos, se nós perdêssemos. Talvez nós reclamaríamos menos. Talvez reclamássemos menos. Eu gostaria que você saísse daqui valorizando mais o não de Deus. Valorizando mais o que você tem. E se contentando mesmo com a falta de algumas coisas. O próprio apóstolo Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aquela chuva caindo e você, meu Deus, esse pedaço. Lembra que você já brincou na chuva? Quem lembra disso? Eu lembro. Me jogava no chão, pulava na poça. Aí hoje eu olho para a chuva, vou ficar resfriado. Vai cair chuva de novo, chuva não. Quando vai ver, a vida da gente vai ficando amarga. A gente fica vendo o copo sempre meio vazio. A gente vai perdendo a esperança, vai perdendo o brilho nos olhos. E aí quem chega perto da gente, percebe esse clima ruim, esse clima baixo. Já ficou perto de quem só reclama? É ruim, é chato. Se bobear, você pega até um resfriado. Sabe, aquela sensação desagradável. E aí, como é que foi o dia lá no trabalho? Aquela porcaria de sempre. Agora, se for mandado embora, pastor, fala por mim. Eu tenho a prestação do carro para pagar, eu tenho a conta dos dois, eu tenho não sei o que lá, eu só tinha aquele dinheiro, eu só tinha aquele emprego. Valorizasse antes. Fulana, volta para mim, eu prometo, eu vou mudar agora. Ela não estava velha? Entende? Agora. Depois de ter perdido tanta coisa que perdeu, agora. Será que a gente tem que passar por isso? Será? Então vamos contar as bênçãos. Não tem problema
era uma panqueca no dia, às vezes era uma feijoada, às vezes era um caldo, alguma. Eu sabia que eu teria uma janta no final do culto, uma janta pastoral. E eu sempre postava no Instagram. Aí eu disse, por que ele fazia isso? Porque eu queria tanto lembrar, como eu queria que as pessoas vissem, como eu queria que as pessoas da igreja vissem. Sabe por quê? É muita gente falando mal de igreja, é muita gente reclamando da igreja, é muita gente reclamando de diácono, é muita gente reclamando de louvor, é muita gente reclamando de tudo. E se Deus habita em meus louvores, irmãos, quem habita na murmuração? Fala comigo. Se é Deus que está no louvor, quem está na murmuração? Pense nisso. Então conta as bênçãos, compartilhe bênçãos, cante bênçãos. A vida não é só luta, a vida não é só lágrimas. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aí eu peço que você fique de pé. Se você quiser continuar meia hora, fique sentado, mas eu quero acabar. Então, brincadeira, né? Nessa brincadeira que eu fico com gente, alguém vai embora. Calma, gente, peraí. Né? Quem ficava ganhava um brinde. Que brinde? Não sei. Né? Mas é mistério. Então, vá para casa, para a sua família, e anuncie quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Falando de mim, eu sei que meus pais fizeram o melhor que puderam, mas com a formação que eu recebi, eu não estaria aqui pregando o Evangelho. Possivelmente eu seria um alcoólatra, uma pessoa promíscua. Possivelmente eu não teria nem família. Mas o Evangelho me alcançou e transformou a minha vida e mudou a minha história. Entendi? Que tal a gente contar isso? Vamos aprender a lidar com as frustrações. Coisas ruins acontecem. A vida não é morando. Reconhecendo a grandeza de Deus e a fragilidade humana. Se você sabe que você tem limitações, freie antes da curva. Mata o galo antes dele cantar. Se você sabe que você pode cair numa determinada tentação, evita aquele caminho. Entende? É o que eu faço na rede social. Sem interesse. Não me interessa. Porque o algoritmo manda. Se eu ficar ali, ele manda de novo. Então o que eu faço? Eu preciso reconhecer a minha fragilidade. Mas eu sei que eu posso contar com a graça e o perdão divino. Contando, cantando e compartilhando as bênçãos. E aí eu quero terminar cantando a bondade de Deus. E eu gostaria que você estivesse pensando nisso. Sabe? Pensa com carinho. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Te amo.
Obrigado, Senhor. Nesse momento, chamar a diaconisa, a Denise, ela vai trazer uma homenagem aqui, mas uma homenagem ao pastor. Uma entrega do Nome Vanessa. Pessoal, desculpa, os irmãos que me conhecem sabem que eu quero ficar rico, tá bom? Tem livros ali de 10, de 20 e de 30 reais. Se a maioria dos irmãos já tem livro, mas eu estou assim mesmo. É um livro, né? Ministério de Família. E agradecimento a Deus pela sua vida, pelo seu ministério. Simplesmente uma lembrancinha. Chega em forma de bênção nas suas